Vocês lembram que eu tinha um quadrinho de campo simplesmente conexo, campo conservativo? Depois eu vou voltar naquele quadrinho, mas agora a gente tem o seguinte teorema que fecha aquele quadrinho. É o teorema do Hot mais domínio implicando conservativo, que agora vale no R3. Se o conjunto de singularidades for limitado, você consegue dar um jeito de escapar, né? Eu não consigo escapar do eixo Z porque ele não é limitado. Eu não tenho espaço para onde quer que eu vá com a curva tentando contrair, eu não consigo espaço suficiente para contrair. Teorema. F de D contido em R3, campo bem diferenciável. Se domínio de F é simplesmente conexo no R3, nunca é demais enfatizar, em R3, agora é um simplesmente conexo em R3, e Hot F nulo, então F é conservativo. Eu tinha esse teorema no R2, agora eu tenho no R3 também. Quer dizer que aquele exercício que eu acabei de fazer, agora eu poderia simplesmente Hot nulo, domínio simplesmente conexo, porque é o R3, concluo que é conservativo direto. É mais um teorema que vocês podem usar. E qual que é a demonstração? Bom, exatamente essa. Prova que vale 3. Lembra das condições de conservativo? Tinha 3 condições, 1, 2 e 3. A 1 era que era gradiente, a 2 é que a integral independia do caminho, a 3 que as circuitações eram nulas. É fácil provar que a circuitação é nula. Pega uma curva fechada, pega a superfície que ela é o bordo, transforma a integral de linha na integral de Hot, o Hot é 0, a integral de linha é 0. Vale 3. Demonstração. Pelo teorema de Stokes, a integral sobre qualquer gama fechada de f dr é a integral dupla do Hot f escalar n, que é 0. Se eu sei que um campo é conservativo no R2, posso considerá-lo conservativo no R3? Se a pergunta for a seguinte, pode. Olha só, suponha que você tenha o seguinte, f de xy igual um p na direção i mais um q na direção j, campo no plano, e você sabe que ele é conservativo. Se você considerar o seguinte novo campo, f de xyz, agora no espaço, dado por pi mais qj mais 0k, simplesmente imagino que ele é um campo no espaço, mas que vale 0 nas outras, ou seja, mantive ele como um campo bidimensional? Sim, se esse era conservativo, esse também era. Com a mesma função potencial, que só vai depender de x e y. Em geral, o que a gente faz é analisar o que acontece se você coloca aqui mais uma componente. Em que condições que um conservativo no plano, quando eu agrego uma terceira componente, ele fica ou não conservativo? Isso é uma pergunta, em geral, interessante. Tá? Esse próximo exercício é interessantíssimo, turma. Extremamente importante, extremamente sutil. Já fica dito que a matéria é super legal, de novo, reforçado. Se não tivesse dito antes, esse exercício justificaria. Então, exercício 3. Outra integral de linha. Olha quem está aqui. Menos y sobre x2 mais y2 dx, mais x sobre x2 mais y2 dy, mais... Poderia colocar uma coisa literal, f de z dz, mas vou colocar uma outra coisa
só para deixar bem concreto. Seno de 1 mais z à décima dz. Vocês reconheceram as duas primeiras componentes, não? Fazia várias aulas que ele não aparecia. O famoso dθ. Com uma componente, terceira componente que eu pus só dizer. Vou dar a curva. Quero calcular essa integral, né? Uma integral de linha, então gama é a intersecção x2 mais y2 igual a qualquer coisa, 1, e z igual a seno y mais 5. Em OXY no sentido anti-horário. Então, eu quero que a minha curva esteja no anti-horário. Como eu não posso falar anti-horário no espaço, então eu estou dizendo a projeção no XY está no anti-horário. Isso garante que a curva lá em cima está no, que seria o análogo a anti-horário. Tá claro? Vocês enxergam? Bom, o campo é o parente do dθ. Vocês enxergam qual é a curva? O que é a intersecção de x2 mais y2 igual a 1 com z igual a seno de y mais 5? O que é z igual a seno de y mais 5? Como superfície. A gente usa a palavra calha. É uma calha com que outra palavra para descrevê-la? Uma calha senoidal. É uma superfície com o formato de certas telhas. Eu tenho o cilindro e no nível entre menos 4 e 6, eu tenho uma superfície que não tem x, portanto foi transladada no eixo x. Cilindro de centro na origem, raio 1. O z igual a seno de y mais 5 no plano zy é uma senoide na altura entre 4 e 6. Se eu colocar aqui 1, então eu teria que desenhar lá no alto. Mas vocês estão vendo que é uma senoide que oscila entre os níveis menos 4 e 6. Como não tem x na equação, é porque ela foi transladada em direção ao eixo x. Por isso que é uma calha. É uma superfície que tem um perfil senoidal e que foi transladada na direção do eixo x. Deixa eu fazer com um pouco mais de... senão vocês não vão conseguir ver. É uma coisa assim, uma superfície senoidal, uma curva senoidal que foi transladada na direção do eixo x. Formato de certas telhas. Todo mundo enxergou isso? Como é que essa superfície corta o cilindro? Numa curva que fica subindo e descendo, acompanhando a subida e a descida do seno e dando a volta no cilindro. Então, esta curva, qual que seria a maneira de desenhá-la? Ela vai fazer uma subida e uma descida acompanhando a trajetória do seno e do cilindro. Ela tem pontos de máximo e de mínimo e vai dando a volta no cilindro e acompanhando o seno. Enxergaram essa curva? E eu quero percorrê-la de modo que sua projeção no XY esteja no anti-horário. Então, o sentido de percurso é esse que eu estou desenhando na curva amarela. Veja se vocês entendem.
Porque se entendem e concordam. Aquele é o sentido na amarela que quando eu projeto no XY, dá o anti-horário aqui embaixo. Certo? Mesmo os comentários de todos os exercícios anteriores. Uma integral sobre uma curva fechada. Posso parametrizar a curva e usar a definição, ou posso tentar ver o hot, para ver o que dá para fazer. Vamos olhar o hot. É o nosso conhecido. É o deteta. Quanto que era o hot do deteta quando não tinha esse seno de 1 mais z a décima? O hot do deteta era 0. E agora que eu botei esse seno de 1 mais z a décima? Será que vai mudar? O hot continua sendo 0. Direção I. Deriva em y que só tem z, deriva em z o que só tem x e y. 0. Direção J. Deriva em x o que só tem z, deriva em z o que só tem x e y. 0. Direção K. Deriva em x, deriva em y. Aqui tem o que derivar. Mas nós já fizemos essa conta. Essa derivada é exatamente a componente do rotacional do campo de θ. É o pedaço que a gente já tinha feito uma vez essa conta. E vai dar 0. Esses vão se cancelar. Hot é 0. Posso concluir que o campo é conservativo? Não, nós estamos falando do dθ. A gente já sabe que o dθ não é conservativo. Tem alguma coisa. Qual é o domínio desse campo? R3 menos o quê? Menos a origem? Sobre 00z. No R3, não é só a origem que eu tenho que excluir. É qualquer ponto do tipo 00z qualquer coisa. Todos os pontos do tipo 00z não estão bem definidos para esse campo. Porque vai dar 0 nesses denominadores. Então é R3 menos eixo z. E isso faz toda a diferença do mundo se é menos origem ou menos eixo z. Se fosse R3 menos a origem, o domínio seria simplesmente conexo. R3 menos o eixo z, o domínio é simplesmente conexo no R3? Não. Então vale o teorema que eu acabei de falar? Não. Posso concluir que é conservativo? Não. Não posso concluir, mas ninguém disse que ele não é. O que vocês acham que vai acontecer? Que ele vai ser ou não vai ser conservativo? Qual é o palpite? Depois do exercício nós vamos ter a resposta. A resposta vai ser que ele não será conservativo. Mas eu quero calcular essa integral sobre essa curva. Posso usar o teorema de Stokes? Resposta: pode, desde que você use certo, pode. O que eu não posso fazer? Posso pegar aquele pedaço de calha senoidal e transformar a integral de linha nesta curva que sobe e desce na integral dupla do Hot na calha senoidal? Por que não? Porque eu cortaria o eixo z, e o eixo z não é do domínio. O eixo z é conjunto singular. Então, como é que a gente fazia numa situação como essa, quando estávamos com duas dimensões? Isolávamos a singularidade. Vou ter que fazer uma coisa equivalente. O que é isolar a singularidade? O que é isolar a singularidade nesse caso, turma? Posso pôr uma circunferenciazinha aqui em volta? Posso. Não tem nenhum problema. Só que tem uma coisa muito mais interessante de fazer. Eu vou aplicar o Stokes, sabe sobre que superfície? Eu não vou pegar a superfície da calha senoidal que se aproxima do eixo z. Não ganho nada em fazer isso. Eu vou pegar como superfície o cilindro. Mas o bordo do cilindro não é só aquela curva. Sim, eu vou pegar um pedaço de cilindro que tem o bordo aqui em cima, aquela curva. Aí um trecho de cilindro. E aqui no plano XY tem outra curva de bordo. Eu vou pegar um pedaço de S que tem duas componentes de bordo. E vou aplicar o Stokes.
Por que isso é esperto? Quanto que dá a integral de superfície sobre o cilindro? A integral de superfície do ROT. Quanto que é o ROT? Então, a integral de superfície que vai ser zero, porque o ROT é zero. Não tem o que fazer. Aí vai ter uma segunda componente de bordo aqui embaixo, que é uma circunferência no plano XY. Eu já sei quanto que vale a integral desse campo sobre a circunferência no plano XY. Vale quanto? 2π. Então, quanto que vai dar aqui em cima? Mais ou menos 2π, dependendo aí agora das orientações. Com uma aplicação absolutamente sofisticada do teorema de Stokes. Para uma superfície que tem duas componentes de bordo. Mas que tem a vantagem de que todas as contas já estão feitas. Então, vou agora escrever isso. Essa é a gama, certo? Que está ali. Agora eu vou pegar, seja gama 1, a curva x2 mais y2 igual a 1, z igual a 0. Que curva é essa? x2 mais y2 igual a 1, z igual a 0. Circunferência no plano XY. A curva ali em cima não está parametrizada? Olha que coisa elegante, turma. A curva lá em cima tem sentido de percurso. Isso vai definir uma orientação normal no cilindro e vai definir uma orientação na curva de baixo. Tudo pela regra da mão direita. Se eu quero percorrer esta curva neste sentido de percurso, eu estou olhando para o cilindro, para que sentido tem que ser a normal do cilindro? Para dentro ou para fora? Para que lá em cima aquele seja o sentido de percurso da curva. Se os meus palmares vão fazer isso sobre a superfície, o meu polegar está apontando para dentro ou para fora? Para dentro. Se o meu polegar apontasse para fora, no cilindro, lá em cima eu estaria com este sentido de percurso contrário e aqui embaixo eu estaria com esse sentido. Como lá em cima começou com aquele sentido, então eu tenho que fazer isso com os palmares. Então o meu polegar está apontando para dentro. E automaticamente aqui embaixo está percorrendo em que sentido? Embaixo? Horário. Olha que sofisticado isso, turma. Então, seja gama 1, essa curva no sentido horário. E seja S o pedaço do cilindro x2 mais y2 igual a 1 entre gama e gama 1 com normal N para dentro. Ou seja, eu vou aplicar o teorema de Stokes neste pedaço de cilindro com a normal para dentro. Não estou passando no conjunto singular, porque o conjunto singular é o eixo Z, e eu estou afastado do eixo Z. Isso é muito legal. As orientações são essas, normal para dentro, em cima anti-horário, embaixo horário. E o teorema de Stokes permite que eu escreva o seguinte: integral de superfície S do ROT F
escalar n, este n para dentro, é igual à integral do f dr em gama unido com gama 1. Com esta normal para dentro, gama no sentido que está no desenho e gama 1 no sentido que está no desenho. Gama 1 é no horário e gama no anti-horário. O hot é 0. Ou seja, o que o teorema de Stokes está me dizendo é que a integral do f dr sobre a gama, que é o que eu quero, essa é a pergunta do problema, é igual, aqui ela está no anti-horário, como estava no enunciado, é igual a menos a integral do f dr sobre a gama 1, e essa tem que estar no horário. Lá em cima é esse o sentido de percurso, portanto o polegar aponta para dentro. Mas ao mesmo tempo que essa curva determinou o polegar para dentro, eu continuo com o polegar para dentro e continuo o movimento dos dedos palmares, e ele também vai orientar embaixo. E embaixo ele vai orientar no sentido contrário. É o análogo ao teorema de Green, que tinha componente interna e externa, uma no horário e outra no anti-horário. Agora falta só calcular o gama 1. O gama 1, eu não parametrizei, mas qual é a parametrização do gama 1 no sentido horário? X igual a seno θ, y igual a cosseno θ, para ser no horário, e z igual a quanto? 0. Então, quanto que vai ser dz? Quando eu calcular a derivada da curva? dz vai ser 0. Então, eu enunciei o campo com seno de 1 mais z a décima. Faz diferença se eu escrever seno de 1 mais z a décima ou qualquer outra expressão em z? Qualquer expressão que eu tenha posto em z vai dar hot nulo, e na hora que eu for fazer essa conta, como dz é 0, aquela componente vai dar 0. E esse pedaço para o dθ vai fazer com que essa integral seja a integral deste pedaço, que nós já sabemos, que é só a integral do dθ, sobre uma curva no plano no sentido horário, que dá quanto? Quanto que dá o dθ no horário? Menos 2π. Isso é muito sofisticado. Vocês precisam dominar essa técnica. Esse exercício que eu acabei de fazer não é trivial. Se você pensar que ele está simplesmente... olha quantas coisas não óbvias você tem que perceber. Uma integral de linha do tipo trabalho, tem lá uma curva e tem lá um campo. Olha quanta coisa a gente teve que perceber. Que o campo tinha um domínio que não era simplesmente conexo, ele tinha um hot nulo, mas não queria dizer que ele era conservativo, que eu ia transformar a integral numa outra integral, que eu ia usar o Stokes, mas que eu tinha que isolar a singularidade, que a superfície na qual usei o Stokes foi o do cilindro, e que tinha duas componentes de bordo, e que tinha orientação que tinha que ser coerente. Tinha sutil esse fato de que, dada a orientação de uma curva, automaticamente fica orientada a superfície e a outra curva. E é tudo pela regra da mão direita. São muitos passos sutis que vocês precisam dominá-los todos. Está claro do que eu estou falando? Se o domínio fosse simplesmente conexo, eu teria feito o raciocínio em cima da calha e teria sido mais curto e a conclusão mais simples. Como o domínio não era simplesmente conexo, eu tive que aplicar o Stokes sem passar pelo conjunto singular. E por isso que eu fiquei no cilindro, longe do eixo Z. E aí apareceu uma segunda componente de bordo. Se o domínio fosse simplesmente conexo, eu poderia ter usado a calha ou usado qualquer outra coisa, uma espécie de esfera aqui, qualquer coisa, que ia cortar o eixo Z e eu não estaria preocupado com isso. Poderia ter feito várias outras superfícies. A da calha seria mais natural naquele contexto, mas eu poderia ter usado até outras. Por que eu não fiz nada disso? Porque o domínio tinha um conjunto singular que era uma reta inteira. Legal isso. Nós estamos praticamente terminando a matéria da disciplina. Tem uma coisinha que eu não quero fazer correndo, faço na próxima aula, que é dar um significado físico do rotacional. Eu tinha pensado em fazer isso hoje, mas não vou fazer correndo não. Próxima aula eu vou dar uma explicação
que é muito comum nos livros de física, sobre o significado físico do Hot, e vamos começar a fazer uma revisão de toda a matéria da disciplina. Certo? Que é bonita, muito legal essa matéria, não é? Não é sutil pra caramba isso? Esse último exercício é